Estamos começando o Prosa Esportes. Eu sou Nilmar Olímpio e neste primeiro episódio recebo ele que com certeza tem uma grande trajetória esportiva e também uma grande representatividade aqui na nossa cidade, na nossa região, por que não no Brasil. Estou recebendo aqui o professor Alceu Martins Júnior. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao Prosa Esportes. Tudo bem, Nilmar? Sempre é um prazer falar de esporte, e ainda mais com um companheiro aí de longa data. Estávamos falando em off, você foi o meu primeiro treinador de basquete no ano de... 2010. Lá no SESI. No SESI. Como que inicia a sua trajetória como professor de educação física, podemos dizer assim? Que ano que foi? Eu iniciei através de um projeto Pro Esporte da Prefeitura Municipal, onde os atletas do município eles iam até a periferia e transmitiam o seu conhecimento. Não posso dizer que eu era professor, mas ali que eu iniciei, sim, a minha trajetória e o amor, né, por transmitir esse conhecimento. O professor é de Cascavel, oriundo, natural daqui? Eu me considero de Cascavel, né? Eu cheguei aqui com 5 anos. Eu vim de São Sebastião da Moreira, no Paraná, fica próximo a Açaí, Londrina, né? Olha aí que legal. 60 quilômetros de Londrina. Muitos com certeza acho que não sabem disso. Ah, acredito que não, né? Metrópole, São Sebastião da Moreira. Muito bacana. Quero elencar aqui alguns tópicos, né? Professor de educação física, árbitro de basquete, também participa da Confederação Paranaense, que a gente vai falar um pouquinho, também integrante aí do CREF, sendo delegado aqui na nossa região. Mas falando um pouquinho lá como professor de educação física, e como que o basquete entrou na sua vida? Foi um treinamento, né, na escola, da educação física mesmo. E daí, normalmente, ou você é muito bom, ou seus amigos vão jogar. Uhum. Né? E eu não era muito bom. Mas os meus amigos começaram a treinar, entrei no projeto. Aos 13 anos eu já fazia parte da seleção de Cascavel. E de lá para cá nunca mais parei. Né? Com 16 anos eu já estava dando treinamento. Né? Esse treinamento que eu falei do Pro Esporte. E com 19 anos, eu fiz meu primeiro curso de arbitragem na Federação Paranaense de Basquete, o qual eu fui aprovado e em menos de 2 meses eu já comecei a trabalhar já pela federação. Mais ou menos que ano isso? Em 1989, como árbitro da federação, e em 1995 eu já passei para o quadro nacional como árbitro nacional. Então, podemos dizer que foi um processo natural. Professor de educação física, daí começou ali com 16 anos no basquete, aí fazendo os cursos, passando a árbitro e integrando uma confederação. Isso. Mas é importante dizer também, por exemplo, eu estudei sempre em escolas públicas até o 6º ano. Uhum. E a partir daí eu recebi bolsas de estudo, né, em colégios particulares, e, enfim, um investimento, acho que é uma contribuição social muito boa. Muito bacana. Com certeza muitos alunos vão assistir que passou. Nós temos até algumas fotos ali dos times, de alguns times de basquete que você treinou e participou. Quando você me mandou as fotos, eu falei assim, nossa, deve passar às vezes um filme na cabeça, né, da pessoa. Você imagina já quantas pessoas que passaram por você? Eu imagino quando eu penso que eu estava na escola esses tempos, estava dando treinamento para um neto de um atleta. Então... E esse daí é que ano? Esse daí é 1999, é que fica no meu coração. Perfeito. Aí nós já temos 2 aí que só em memória. Saudoso Mangaba, né? Mangaba e o número 8 ali, o Alan.
Legal. Pode Isso daí já passar, partiu. Gabi, por favor. 2005. Essa equipe é formada basicamente pela aquela equipe, né, de Uhum. 99, no qual a gente foi campeão de juventude, aquela lá, né? E aí eles já estão no adulto. A gente deu sequência, unindo aí a experiência ali de irmãos ali, Ademilton, O Edivaldo, número 9 ali era árbitro, né? árbitro de futebol. Mas era árbitro de basquete também. Levei ele para fazer, entendeu? Daí tem o Carlinhos ali. Legal. Essas fotos que nós estamos mostrando aqui no televisor, depois vai ser passado enquanto a gente fala no vídeo, tá? Pode passar, Gabi. Mais uma aí. Esse daí já é o Master, né? Aí já é mais. Já é É mais aquele recente. quarentinha que eles falam? Não, é o 50 a mais já, né? 50 a mais. Bacana. Pode passar, Gabi. E esse, quem é esse cidadão aí? Esse cidadão aí é uma pessoa que eu nunca pensei que estaria perto dele, né? Ele é o comissário da NBA. Ele que manda da NBA. Essa é uma foto que deve estar na tua parede, Não tá ainda. Eu mas quero vai fazer um estar. memorial. Bacana. Tem mais alguma dessa parte? Ah, é aí um trio. É, os irmãos aí, Alexandre e Valdemir. Acredito que tem uma grande importância para você. Sim, sim. Muitos anos aí, mais de 30 anos. Essa foto que você ia mostrar ali, depois você mostra que daí a gente vai falar de outra coisa ali. Aí tem uns caboclos aí que é. Depois a gente pode falar um pouquinho lá do. Quando a gente falar do CREF, daí a gente coloca. Que foi uma reunião aí que foi feita. E quando veio o convite para participar desse Rio 2016, eu estava lendo um pouco lá no teu Instagram que você nem esperava. É bem disputado, né? Na verdade, eu me coloquei à disposição como voluntário. Voluntário. E mais à frente, o pessoal identificou a nossa ficha lá, conhecimento e tal, Currículo, né? currículo, e acabei recebendo um convite para participar de um curso de qualificação e seleção, Uhum. né? O qual a gente tinha certeza que ia participar, mas não tinha certeza que ficaria entre os 30, né, para participar da Olimpíada. E foi, vamos dizer assim, uma contribuição profissional muito grande, né, e faz a diferença até hoje no meu dia a dia, enquanto profissional e professor na faculdade, né? Sim. Então a gente tem a condição de passar o basquetebol dentro da sua realidade de uma maneira um pouco mais avançada. Né? Isso é uma coisa que ninguém vai te tirar, vai ficar para sua história, né? Estando lá. E o que você fez lá nas Olimpíadas? Qual que era a função? Então, eu entrei como estatístico. E nós fazíamos, a nossa função é fazer a estatística em tempo real para todas as As equipes. equipes, Uhum. para todo o ginásio ver, né, no, No telão. no telão, 4 lados e tal, né, tipo NBA, e também para toda a imprensa credenciada no mundo. Porque muitas vezes você ouve, né, o pessoal falar: olha, o Nilmar jogou 8 minutos, fez 2 pontos, errou 4 passes. Isso tudo a gente passava e a margem de erro era zero. Certo? Então, o negócio é adrenalina mil Responsabilidade no último. no último. Tanto que não podíamos nem ter contatos com jogadores, nada, porque se a gente passasse uma estatística errada, você pode mudar até o andamento do jogo. Sim. Se eu colocar lá, o Nilmar, no perímetro de 3 pontos, já fez 5 cestas. A outra equipe vai mudar a marcação. Uhum. Olha lá, o número 14 já fez 5 cestas. E na verdade não era o 14, era o 21. Entende? Então, já para evitar, né, para ficar um negócio ilibado mesmo, um negócio correto, a arbitragem é uma coisa, estatística é outra coisa, jogadores é outra coisa, e Olimpíadas. Né? Muito 12 legal. melhores equipes do feminino, 12 melhores do masculino. Foi muito legal. Que bacana. Todo o contato ali, aquela vibe, aquela energia, né? Muito bom. Muito bom. Foi algo que eu almejei, assim, né, dentro da minha carreira, e é o supra-sumo, né? Sim. Então, Muito bacana.
E hoje podemos falar, professor da FAG, né? Professor de Educação Física, já trabalhou com todas as idades, todos os tipos de time, e hoje qual que é o foco na faculdade como professor? Transmitir esse conhecimento. O basquete ainda tem que ser muito difundido, certo? Eu tenho alguns problemas quando os alunos chegam para mim, vou dizer ali 70% pelo menos, nunca tiveram, vamos dizer assim, conhecimento ou O contato com o contato esporte. com o basquete propriamente dito, Sim, certo? E é um desafio, porque em poucas horas ali, 90, 100 horas, você tem que transformar aquele futuro profissional de educação física em alguém que vai dar aula de basquete. Né? pode ser que aquele menino que nunca pegou na bola pode ser um atleta futuramente. O atleta, eu já não. Demanda muito investimento. Sim. Né? Mas um profissional que poderá trabalhar tanto na escola, né, com aulas de basquetebol e também técnico, por que não? Sim. Ali pode ser o início, porque ali ele vai trabalhar o quê? A parte tática, fundamentos, regras, né? Claro que é o início, né? E eu tento passar para eles, né? A minha aula, eu falo assim para eles: vocês acham basquete difícil? Todo mundo acha basquete difícil, mas para mim não é difícil. Depende de como você enxerga. Sim. O que é o basquete? O basquete, lá já dentro, né, de toda a literatura, ele diz que é um simples jogo de tirar o alvo. Sim. Né? Tirar o alvo. Daí você vai colocando algumas regras. Não pode segurar, não pode dar soco no coleguinha. Né? Vai implementando. Não pode correr com a bola. Sim. E você vai aprendendo. Começa do zero. Parece que eu tô lembrando. Era aquela fila, bate bola até, vai e volta. Pra ver a questão de coordenação. Isso daí. E vai corrigindo, e vai auxiliando. Sim. E à medida que os alunos, atletas vão avançando, aumenta a exigência do professor. E com isso, aumenta a qualidade do professor também. Sua leitura, né, de campo. Porque ele vai ter que estudar mais. Vai ter que investir mais. Sim. E tá aparecendo uma rapaziadinha boa? Sempre tem. Geralmente, as pessoas que já tiveram contato, vamos dizer assim, dentro da escola, eu já treinei 1 ano, treinei 2 anos, ela vai ter um pouco mais de facilidade e até, tipo, vamos dizer, porque não uma queda, né, para o lado do basquete. Sim. Né? E até eu tô com uma ligação legal ali com o pessoal da Basmavel, da NBFC, que os alunos que realmente querem ir para essa área, eu indico para eles, para ser colaboradores lá e iniciar, de repente até fazer um estágio, por que não? Né? E aprofundar dentro desse conhecimento. Quantos anos de FAG? 12 anos. E vai aposentar ali, então. Não sei. Se me deixarem, né? Me deixa até onde der. Me deixa até onde der. Não, eu gosto muito do que eu faço ali. Muito gratificante. Né? E eu quero mais. Claro, com certeza. Falando um pouquinho ali da confederação, você integra a Confederação Paranaense? Federação Paranaense. E a Confederação Brasileira. Brasileira. A Confederação Brasileira, para mim, hoje está um pouco mais distante. Até porque eu não tenho muito tempo. Entende? A gente não está tão bem localizado, né, dentro logisticamente. Dentro do ali, Rio, São Paulo, Minas. Mas o Paraná hoje desenvolveu. Hoje o Paraná é o segundo e às vezes até o primeiro dos campeonatos brasileiros. Então teve uma crescente muito grande. Isso quer dizer que a gente tem excelentes profissionais aqui dentro do Paraná. Mas eu, dentro da confederação, eu trabalhei como coordenador de arbitragem, né, campeonatos brasileiros de base, onde eu ia para lá para dar instruções, que é uma coisa que eu gosto, para a formação de novos árbitros nacionais. Então, eles iam lá nas categorias menores, sub-15, sub-17, né,
eu tive algumas passagens, fui para a Olimpíada Escolar como coordenador de arbitragem, representando a confederação. E foi muito gratificante porque você conhece pessoas do Brasil todo. Em Natal, quando eu fui nessa Olimpíada escolares, eu estava com 60 árbitros e 30 mesários coordenando. Então, do Iapoque ao Chuí, tinha árbitro. Todo o estado mandou um representante né, para a competição. Né? Então, e aí você começa, vamos dizer assim, você tem que fazer uma mescla entre estados que têm um basquetebol um pouco mais apurado, estados que têm um basquetebol em desenvolvimento, né? E isso tudo impacta diretamente na arbitragem. Porque se eu tenho uma arbitragem forte, um basquetebol forte dentro do meu estado, eu vou formar árbitros que apitam esse tipo de jogo. Entendi. Se o jogo não é tão, vamos dizer assim, pegado, a arbitragem vai sentir um pouco quando for apitar um jogo de alto nível. Né? Então, tudo isso você tem que controlar ali, mas não pode deixar de passar o conhecimento. Procurando sempre, então, agregar valor a esses mais fracos, vamos dizer. Isso. Passar as ideias, trocar o conhecimento ali para eles. Isso. Muito bacana. E hoje, na federação, eu estou apto a arbitrar, né? Porque a federação ela tem todo o início de ano, ela tem uma reunião que se chama de reciclagem de regras, onde as pessoas que comparecerem lá estiverem aptas para o jogo poderão ser escalados. Aqueles que não participarem não poderão estar escalados. Então lá tem, além de provas, né, tem teste físico, tem, às vezes tem competição menores para, vamos dizer assim, para motivar aqueles árbitros novos que têm a intenção de ser árbitros nacionais e tal. Então eles vão lá e fazem a arbitragem, e daí tem reuniões periódicas dentro daquele final de semana para que eles melhorem questão de... E dê a continuidade no processo, né? Para não deixar morrer, né? E quando entra ali a questão do... Você é um representante do CREF, delegado? Quando entra isso na sua vida, é essa vontade de querer fazer a diferença, de ajudar, auxiliar essas pessoas, ou podemos dizer o professor de educação física? Representá-los? Eu acho que tem muito a ver com a faculdade. Né? Porque, cara, muita gente fala, pô, mas é profissional de educação física, você vai ser profissional e tal. Bom, o que a gente vai passar dentro de uma aula para o aluno, se você pensa dessa forma? Está tudo acabado. Eu estou formando um cara que não vai fazer mais nada, porque, cara, educação física, eu vejo que durante a pandemia agora a gente teve um grande reconhecimento, né? É uma coisa assim que para o futuro eu acredito que vai aparecer mais, né? Principalmente na questão seguinte, o que eu busco? Eu sou uma pessoa hoje que sou delegado do CREF e é um trabalho voluntário, é bom que se diga, certo? Mas o que eu quero? Quero o reconhecimento da sociedade para o profissional de educação física. Da mesma forma que é um médico, um fisioterapeuta, nutricionista, dentista, entende? Esse reconhecimento. Ah, é um professor que joga bola. É um professor, uma das únicas profissões que pode trabalhar na prevenção de uma doença. E trabalha. A gente não tem tratamentos, vamos dizer assim, medicamentosos. Então, a gente faz o quê? Comecei a fazer exercício físico, minha glicemia, que era muito alta, começou a baixar, começou a controlar. Daí você vê, por que acontece isso? Porque o impacto da atividade física, ele é igual ou melhor que o medicamentoso. Sim. Então, cara, não para de tomar seu medicamento, mas faça o exercício físico, o seu resultado vai potencializar.
É o que a gente fala, o segredo básico é exercício físico e alimentação. É o E carro-chefe. o sono. Dormir bem. Dormir bem. É os três pilares. E, na minha opinião, esses são os fatores assim que vão te ajudar bastante. Normalmente hoje a gente não tem dormido tão bem, a gente Sim. não tem descansado bem, a gente uma herança maldita da pandemia foi que a gente acelerou, tanto que a gente potencializou muito essa questão de, vamos dizer assim, mídias ativas, de internet, e a gente ficou muito vinculado a isso, só que a gente não conseguiu desacelerar. Então, num certo ponto, a gente perdeu qualidade de vida. Com certeza. Podemos salientar também, até estava falando com a Gabi aqui, essa geração que está vindo nova também, não sai, não caminha, não mexe numa terra, é celular e televisão e computador. É uma das situações que dentro da escola a gente tenta mudar isso, né? Que é levar, de fato, a criança a gostar de fazer exercício físico. Eu não vejo problema ela ficar no videogame, ficar no TikTok e tal, mas não exageradamente. Tudo um equilíbrio. Isso. Eu acho que ele tem que ter essa questão de exercício físico como uma regra, né, dentro da sua vida, né, porque a criança leva isso para a vida toda. Você começou a fazer exercício físico quando? A partir de que idade? Eu? Aos 15 anos, eu acho. Hoje você está com 17, 18 aí, né? E, cara, não vai largar mais. Não. Não me vejo sem fazer atividade física. Você pode até largar por um período. Sim. Né? Porque as nossas vidas são é uma turbulência. Mas você vai retomar. Vai retomar. Eu estava vendo ali ele era militar, 96 anos. Ele parou por 20 anos de correr. Ele gostava muito. E era militar, era da Marinha Americana. E daí, depois de 20 anos, ele ficou muito mal, doente, adoentou-se, desenvolveu várias doenças e voltou a correr. Ele voltou a correr e, com 65 anos, ele voltou a correr e nunca mais parou. Ele morreu com 96 anos. Daí, pasmem. Há 6 dias antes, ele tinha corrido uma maratona. Que benção. O milagre que o esporte faz na vida das pessoas, né? É isso. Qualquer esporte. Corrida, basquete, desde que a pessoa goste do que está fazendo. E ele traz muita coisa, né? Não é só a saúde, a socialização. A amizade, nossa. Hoje a gente também está carente de socialização. Sim. Porque a criança que ela fica no jogo, tem estímulos, muitos estímulos, né? A gente tem muitos jogos que, vamos dizer assim, eles exercitam o conhecimento, te trazem conhecimento, né? Mas ele tem que socializar. Tem que socializar. Você ali, com certeza, já percebe aquela criança acanhada, que não fala. Tem muitas crianças tímidas, né? A timidez, ela impacta de uma maneira, porque daí até dentro da sala de aula, porque bem ou mal, né, por mais que as crianças tenham a sua educação em casa, né, dentro daquele ambiente ali que você passa 5 horas todos os dias ou até mais dentro da escola, né, que você tem que adquirir algumas coisas, né, com relação à educação, respeito, caráter, ali, claro que tem a mãe e o pai, isso daí é fundamental, mas dentro daquele ambiente você tem que socializar, porque é uma sociedade, é uma mini sociedade, né, voltada ali com 30 alunos, 35 alunos, né, que você passa lá, você vai passar fora também. Sim. Né, que é a questão de, eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano, Ciclano é muito meu amigo, né? E por isso que eu quero. E é normal. Tudo é normal. Né? E daí entra nisso tudo o professor, a professora, né, para administrar isso. É verdade.
Não vamos aprofundar muito, mas é isso daí, a grosso modo. Você pode pôr, por favor, aquela foto que a gente ia pôr daquela reunião? Só para fechar do CREF, a importância dessa integração, né, que você faz com os profissionais. Ali tem a mesa ali com os amigos, as mercadoria. Aqui é o Grisa, Chimia, a Danusa, Edson dos Reis, o nosso amigo triatleta ali que está do seu lado. Rafael. Os dois de lá eu não conheço. É o Augusto e o Eduardo Piazza. Podemos dizer que é uma base de Cascavel esportiva? Não, eu vou te falar a história disso daí. Tem mais algumas pessoas que não puderam comparecer nessa reunião. O Paquito, nosso Paquito também. Tem outros nomes aí. É uma comissão, é a primeira comissão do Estado a ser formada e ela tem a anuência do CREF, certo? Esses são profissionais que se dispuseram a discutir a educação física e que a gente leve para o CREF nosso olhar dentro da nossa realidade. Pode tirar, depois eu coloco lá no vídeo. Dentro da nossa realidade. Então, essas pessoas, elas vão doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para impactar naquilo que eu te falei, naquele reconhecimento. Você viu que ali só estava com gente boa. E a gente nos dois jeitos, gente boas boas mesmo. Profissionais e pessoais, mercadorias com nota. A Edicinho foi meu primeiro treinador. Quando acho que ele iniciou na saúde, eu fiz com ele. Chimia nem se fala. Exímio ali, treinador de vôlei, né? O Edson é meu primo, né? O pai dele é irmão da minha falecida mãe. Vamos marcar ele lá, né? Ele vai assistir. Se Deus quiser, ele vai estar aqui também. Contar. Não, tem que trazer. Ali tem história. Muito conhecimento. É um excelente profissional. Legal. Então esse é o intuito ali dessa integração ali, dessa comissão, né? Isso. E daí vão ter reuniões periódicas, né? Onde a gente sempre que levantar algumas situações e a gente vai estar informando o CREF, sempre com a anuência dele. Nós temos o professor Gustavo Brandão, hoje é presidente do CREF, está morando aqui em Cascavel também. É uma pessoa que briga muito pelo CREF, certo? E tem também essa visão, certo? Ele, acho que em torno de 30, 40 dias atrás, eu estive com eles lá na Assembleia, onde ele convidou os delegados para ir e tal. A gente teve uma reunião lá com muitos médicos, endócrinos, nutricionistas, presidente nacional da nutrição, todos eles trabalhando uma questão, que é a obesidade infantil. E nisso, a educação física também está fazendo parte, né? Vai fazer parte disso e vai colaborar. E é uma contribuição assim que vai ser homérica para nós, vai ser muito legal. Está ansioso. E eu acho que isso aí seria até natural, né, professor? Nós não somos atletas, somos competidores, mas a gente tem que ter isso. A preparação física, a nutricionista, acompanhamento médico, já está dentro do contexto. Sim, e hoje a psicológico, né? Psicológico, a correto. Questão psicológica, então, hoje ficou muito claro, né, que se a gente trabalhar cada um na sua área, né, sem invadir espaço, mas agregar, né, a comunidade vai ter uma boa resposta aí em todos os sentidos. Aí. Vamos por aquelas fotos do bloco 2, as fotos do Rio, que são fotos muito bonitas também, que ficarão marcadas aí na história. Acho que vai estar no bloco 2, ali. Até que a Gabi pega as fotos do Rio, tem a tua academia também, a sua clínica aqui em Cascavel. Quando que você teve a ideia de montar? Cara, foi uma oportunidade de montar, foi logo quando o professor Diego Bottini estava saindo lá com a O2, né? Verdade. Ele se mudou ali com o CrossFit, também a academia. E daí eu falei, por que não? Porque é uma coisa que eu gostava e estava dentro daquilo, né, de preparação física e treinamento. Falei, vou iniciar. Iniciei lá com um aluno.
Aquela foto que você mandou daquele senhor, ele foi seu primeiro aluno? Não, mas ele já está comigo há 6 Nós anos. vamos passar. Vamos falar aqui então aqui as fotos. Quem são essas pessoas do que estão com você? Olha, esta senhora, ela é esposa. Não, não é esposa. Ela é amiga do Rogério, que é outro de amarelo. Uhum. Ela é aqui do Paraná também. Esse senhor ali que está ao meu lado é Cristiano Maranhão, árbitro de Jandaia do Sul. Já pensou? Jandaia do Sul, rapaz. Integrantes, então. Ele é de Jandaia do Sul e ele apitou 5 final de Olimpíada. Ele é daqui do Paraná. Que orgulho. Convivi com ele muito tempo, né, dentro das arbitragens do Estado. E ele teve uma oportunidade e foi árbitro internacional. Hoje não está mais apitando. Na última Olimpíada dele foi, eu acho que aqui no Brasil. Uhum. E só que hoje ele é comissário da FIBA. Oh. Instrução e formação de árbitros. Muito legal. Tem contato ainda? Alguma Tem contato. Esses aí todos trabalharam comigo, são integrantes ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. A roupinha tá guardada? Opa. Tem meia que eu nem usei. Opa, aí já na. Aí estávamos já em atividade, né? A gente trabalhava dessa forma aí. Normalmente 3. Uhum. E tinha mais um suíço também, que ele trabalhava junto com a gente. Então, um cantava o jogo, o outro digitava, o outro fazia o backup de correção. Aí toda a equipe, né, dos estatísticos, né, que são orientadores técnicos. Legal. Pode passar. Aí tá as fotos. Esse daí é aqueles meninos do primeiro lá. Esse daí é do Victório, um projeto que eu montei ali. Ali no Parque Verde? Colégio ali, Vitório? Isso. Aí nós estávamos, deixa eu ver a quadra, em Corbélia. Fomos campeões em Corbélia do regional. Projeto que eu iniciei ali. Ano? Ai, deixa eu ver. 2000. Mais ou menos. Deixa eu ver. Não, eu te digo. Fazem 8 anos que eu estou com a academia. 8 anos atrás. Inclusive esse número 4 ali, ele estava fazendo educação física. Que legal. Lá quer trabalhar com basquete. João. Pode passar. Aí uma selfiezinha. Uma selfiezinha para mostrar, né? Aí eu acho Olha que são já os medalhistas. Aí sim. Pode passar. E esse é o Seu Iraci, Lamboia. firme e forte. Firme e forte, uma pessoa determinada. Hoje de manhã estávamos lá às 6 horas da manhã. Não falta. Tem compromisso com a educação física, com o trabalho de exercícios físicos, né? Legal. E Ouro para a sua saúde é o slogan. ouro em latim, né? Que era uma empresa que eu tinha anteriormente, que era de promotora de eventos e tal. Uhum. Eu mantive o nome, só mudei o... E lembrando que é uma clínica personalizada. Eu coloquei clínica porque o termo estúdio, né? Eu direcionei clínica de atividade física, né? Eu trabalho ali respeitando o objetivo de cada aluno, as suas potencialidades, as suas fragilidades, né? Tanto que eu tenho alguns que são atletas, tem outros que eles trabalham comigo após a reabilitação, fisioterapia, eles vêm fazer o fortalecimento comigo. Jogadores, os meninos que jogam bola, acho que trabalho de base, né? Eu comecei a semana passada com 5 atletas de 12 anos, né? Eu vi. Eles começaram a fazer o exercício físico, daí muita gente fala, mas pô, eles podem fazer exercício físico? Eles podem fazer exercício físico. Acompanhamento. Né? A exigência física de um jogo, né, ela é muito maior que natural, vamos dizer assim. Uhum. E daí eu sempre dou um exemplo assim, pô, já pensou o seu filho, 25, 30 quilos, em cima de uma cadeira de 70 centímetros, ele salta e cai de pé. Qual o impacto?
quantos quilos ele chega ali no chão. Então ele pode se preparar. O que não pode é o seguinte, ter o desrespeito com a individualidade dele. Senão eu vou impactar no crescimento, na formação e outras situações. Então, não trabalhar tipo a questão de especialização precoce. Então a gente tem esse cuidado, né? Por isso que eu trato individualmente que a resposta do aluno, do atleta, é o que eu tenho de melhor. Sim. Entendeu? Então, não é o que o professor Alceu quer, é o que ele precisa. Daí eu gosto, eu vou assistir os jogos deles para saber, falar, por que você não foi na bola? Cansei. Então, você tem que mudar a parte de cardio. Né? Faltou força, faltou. Então, um olhar. Independente da modalidade, eu vou me adaptar. Bacana. Legal. E um abraço também a quem trabalha com você lá, né? Quem que tá lá hoje contigo? Luca, o Bocão, meu sobrinho, né? E tem o Isaac, João Isaac. Olha, vão assistir. São os dois também. Hoje. Tive vários colaboradores lá que foram alunos meus na FAG, né? Então a gente conhece e tal. Mas como eu digo, eu quero que as pessoas cresçam. Às vezes, de repente, vai ficar pequeno para eles lá. Sim. Né? Sim. Mas a gente tem o maior carinho por eles. Com todo esse contexto que, querendo ou não, é uma história, né? Desde quando você começou até nos dias de hoje. Falta alguma coisa ainda? Ou esse é o projeto? Dá continuação em tudo isso? Como que o Alceu vê aí mais alguns anos? Uma coisa legal que aconteceu comigo foi poder trabalhar com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos que moram comigo aqui e tenho um filho que mora em Ponta Grossa, o Eduardo. O Eduardo, ele é jogador de basquete, aos 14 anos já era seleção paranaense, e por mérito dele, porque ele nunca treinou comigo. Né? Eu e a mãe dele se separamos, era muito novo, e foi morar em Ponta Grossa. Mas lá ele conseguiu se destacar e orgulho do pai, né? E aqui eu tenho meus filhos que treinaram comigo, que é uma coisa maravilhosa você poder estar junto e participar daquele crescimento, né? Adquirindo aquele... Tá vivendo o processo. Estou vivendo o processo. Tem a mocinha, mais novinha, Beatriz, ela é mais novinha? Isso, a Beatriz tem 8 anos, o Iago tem 11 e o Eduardo tem 22. Legal. É isso aí. Viver todo esse processo que você tem, conhecendo essas pessoas, dedicando o que você sabe a todos esses meninos que estão, desde que estão começando, que estão maiores, essa galera ali da velha guarda. Sim. Bacana, né? Muito bacana. Hoje eu tenho ainda os meus melhores amigos desde o dia que eu comecei a jogar basquete. O Gueri está morando em Blumenau, tem o Marcão, o Adi. Nós conhecemos aí pelo menos há 35 anos ou mais. É a amizade verdadeira, né? Que hoje está difícil. Amizades. Nossa, muito difícil. E a intenção é isso, passar isso para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Sim. Que consigam, de fato, ter essa amizade verdadeira. Né? E eu, enquanto profissional, eu vou investir aí nessa parte do CREF, por enquanto, porque está rendendo frutos, até a mudança de opinião de algumas pessoas com relação ao conselho. O conselho está ali para ajudar mesmo, para fomentar a educação física. Então, vou até pedir uma parte agora. No dia 1º/2, nós teremos aqui em Cascavel a presença do professor D'Artagnan Pinto Guedes, que é um mestre, doutor excelente, aí vai falar sobre obesidade infantil e o que o profissional de educação física pode fazer dentro da escola para conter isso. E traremos também mais 2 cursos. Um é de iniciação ao beach tennis e preparação física, e o outro é de treinamento funcional, da iniciação ao alto rendimento. Certo? São profissionais exímios aí, e que o CREF, através de um projeto que é
Performance em Movimento. Ele traz aqui na parceria com a FAG esse projeto sem custo algum para os profissionais de educação física, certo? É só fazer a inscrição e pegar o certificado, participar, né? Legal, bacana. E também o pessoal que é do 7º e 8º período, né, que eles já estão chegando aí, são futuros profissionais, e a gente quer sim capacitar essas pessoas ainda mais para que a sociedade reconheça um pouco mais a educação física. Que saiam para o mercado de trabalho. Isso. Eu vou lutar por isso, vou buscar aí pelo esporte de Cascavel, que eu vivi ali quase 15 anos dentro da Secretaria de Esporte. Então é algo que eu conheço, gosto. Né? Hoje estou mais afastado, foram questões da vida, né? Estou tomando outros rumos, mas eu acredito que ainda tenho muito a contribuir, principalmente aí o esporte foi um alavancado, né? A gente vê não só as performances das equipes de rendimento, como futsal feminino, futsal masculino, handball feminino, mas também o que a sociedade já começou a ver, né? Quantas pessoas tem correndo, caminhando, praticando esporte pedalando hoje? Quantas corridas de rua nós temos ao longo do ano? Várias. Né? Então, é o que eu digo. Tem muita corrida de rua, procure um profissional, uma orientação para você começar, porque é uma coisa que te traz benefícios, mas você tem que fazer da maneira correta, com orientação. Né? Então, criar projetos, né, dentro dessa perspectiva, né, para atender essas pessoas. Certo? A pessoa que está na academia, ele tem orientação. E quando ele vai para a rua, já vai diferente. Mas tem gente que fala, não, vou sair correndo. Não. Faça uma avaliação física, vá a um cardiologista, por que não? Né? Faça uma quiropraxia, alinha o corpo. Eu sabia que eu estava falando alguma coisa. Eu não sabia, muitos devem não saber. Quiroprata. Sim, sim. Você falou que se formou durante a pandemia. Eu fiz o curso, que é uma questão assim, fiz o curso para atender os meus alunos dentro do estúdio, né, da clínica. Mas hoje em dia, o pessoal de fora já está me procurando. Enfim. Eu também já estou. Você é meu convidado. Vamos indicá-lo. Professor, queria agradecer, o nosso tempo aqui é curto, foi mais do que especial esse primeiro episódio. Gratidão por ter vindo aqui. Espero que continuamos com essa amizade. A gente estamos distantes, mas querendo ou não, sempre junto no mesmo círculo de pessoas, que quem sabe daqui 10 anos estaremos falando de novo de alguma coisa esportiva. Por que não? Sim, espero que sim, né? Porque esse programa de informação, ele é muito importante que vocês estão iniciando. E nós já temos grandes produções, né, que falam do esporte e tal. Mas você sempre vai ter um nicho dentro desse mercado, o teu olhar um pouco diferente, ou até mesmo igual, por que não? Né? Mas que vai dar ênfase para quem? Para o esporte, para as pessoas que vivem do esporte, para as pessoas que trabalham com o esporte. Para o nosso reduto, quanta gente boa que não tem em Cascavel. Nossa Senhora. E tô falando de vários esportes, eu já tenho meio que uma pré-agenda. Pô, gente boa. Não, são pessoas respeitadas dentro do meio. Sim, isso, respeitadas. Com resultados. Isso. Né? Com história. E com uma grande contribuição aí. Né? Então, isso é importante. Parabéns pelo programa. Certo? Desejo muito sucesso. Quem sabe aí, ó, quando tiver os louros da vitória, eu quero vir. De novo? Claro. Tamo junto. Fala assim, pô, melhor programa de esporte de Cascavel. Professor Alceu, vem aqui, você falou no primeiro programa. Com certeza. Gratidão. Obrigado. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Prosa Esportes dentro do Prosa Podcast. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe o vídeo. Já estará em todas as redes sociais aí. Valeu, obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.